Está aberta a sessão ordinária desse dia 22 de junho de 2020, às 17h30. Pessoal, meu boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, pessoal que nos acompanha, colegas vereadores. Que eu queria fazer uma colocação que, no tempo que a gente dá ali 5 minutos para dar a sua colocação, eu gostaria que fosse respeitar, então, cada um seus 5 minutos e ninguém interferir. Por modo de cada qual faz a sua colocação e aí não retornar a falar, que seria, então, só na outra sessão. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da ata número 24/2020, sessão ordinária do dia 15 de junho de 2020. Ata 24 de 2020. Aos 15 dias do mês de junho de 2020, às 17h30, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Wilson Furman, Lothar Rous, Vilma Milling, Gilson Baifos, Alexandre Borchardt, Arlete Hartwig, Marlon Tadeu Prajo Centeno, Wendel Carpes e Iva Silvio dos Santos. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Wilson Furman, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Vilma Milling, primeira secretária. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à primeira secretária que fizesse as seguintes leituras. Ata 23 de 2020, da sessão ordinária do dia 8 de junho de 2020, a qual, após de lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Pedidos de informação 12 e 13 de 2020, subscrito pelos vereadores Marlon Prajo e Wendel Carpes, os quais foram discutidos e aprovados por unanimidade. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, se encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Wendel, Marlon, Wilson, Lothar, Vilma, Arlete, Alexandre utilizaram o espaço das comunicações. Pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 22 de junho de 2020, às 17h30. E, para constar, pediu que se lavrasse essa ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pela primeira secretária. Sala das sessões, 15 dias do mês de junho de 2020, Wilson Furman, presidente, e Vilma Milling, primeira secretária. Esta ata está em discussão, em votação. Essa ata foi aprovada por unanimidade. Os vereadores Wendel e Marlon farão o uso da tribuna. Vereador Wendel. Uma boa noite a todos, colegas vereadores. Hoje, ao grande público que nos assiste aqui, quero agradecer a presença. Quero também dar uma boa noite ao pessoal que nos assiste pela live aqui da Câmara. E, bom, minha vinda à tribuna hoje se dá a inúmeras publicações que a senhora prefeita fez ao meu respeito, referente ao projeto de financiamento do Banco do Brasil para pavimentação. Quero dizer para vocês que ela citou aqui que, por questões políticas, né, um termo até que eu não achei muito coerente, né, manobra política, né,
porque digo para vocês que o meu dever, meu compromisso como vereador, representando a população, é sempre analisar muito bem tudo que é dinheiro que vem para o município. É um recurso de alto valor, que vai gerar um endividamento para o município, por isso que eu fui a favor da construção de uma prefeitura devido à economia que se faria com os aluguéis. Então, eu acho que nós, como vereador, temos uma responsabilidade de sempre visar o que é melhor para a população. A gente sabe que não é brincadeira, só uma pandemia, que a cada vez aumenta mais. A qualquer momento que se dá uma afrouxada, ela vem com mais força. A gente não sabe quando que isso vai terminar, se vai ser esse ano, o ano que vem, quando é que vai ser. E isso está gerando um enorme gasto nos cofres do governo federal, municipal, estadual. Então, assim, a gente sabe que mais a gente vai faltar dinheiro para tudo. Então, o meu dever como responsabilidade, que a prefeita citou que eu não tenho responsabilidade, que não estou cumprindo com a minha responsabilidade como vereador, digo para ela que é mentira, que eu tenho responsabilidade. Eu tenho muita responsabilidade. Porque se no próximo ano ou no outro faltar dinheiro para contratar um médico, para os seus filhos, para vocês, para alguém, de quem vai ser a responsabilidade? Vai ser minha, que aprovei o financiamento. Então, assim, eu vou entrar em outro mérito, de dizer para vocês que ela falou que eu fiz pedido de vista e coisa e tal, é um direito vereador. Isso é por lei. Eu pedi vista e pedi um pedido de informação, que é o natural para saber. Eu analisei o projeto e depois, até porque esse projeto tem um impedimento legal, que depois o colega Marlon vai falar, que é um impedimento pelo IGAN de um artigo que diz que não pode ter comprometimento de dívidas para os próximos anos. Tem que ser votado ano a ano. E isso aí foi contestado nessa casa, houve um parecer aqui de dentro, e agora houve outro parecer dizendo que realmente tem que ser suprimido esse artigo. Bom, mas isso o Marlon vai falar. Essa não é a questão. O Marlon vai citar bastante a respeito. Digo para vocês hoje que, de qualquer forma, se nós fôssemos fazer uma pavimentação, como ela não é através de emenda, que eu trabalhei nessa área e sei muito bem do que eu estou falando, eu deixaria aquele trecho, porque tu pode deixar, não é obra do governo. Tu faz aonde tu quiser. E o meu projeto, eu deixaria aquele trecho, faria a Vila do Silvio Soares, faria aquele trecho para cima e faria as populares. Ou a Teodoro Bartz, que estão há anos esperando, que tem uma baita população, ali tem que fazer uma ponte seca, tem que fazer um monte de obra, que eu não sei o que custaria, e isso nem está no projeto que a gente viu aqui, que está aqui no diário, só tem o pavimento. E o dinheiro para fazer a ponte seca, e fazer esgoto, e aterrar, e fazer toda aquela obra, aquilo custa, não é qualquer pouquinho. Então, isso aí foi pensado? Não foi. Então, assim, eu digo para vocês, que ela disse que eu não me preocupo com as pessoas, que as pessoas seguem no barro. Eu me preocupo com as pessoas, com certeza, me preocupo muito. Então, que fizesse, e deixasse aquele trecho para trás, e que fizesse, então, lá nas populares, que o pessoal espera há anos, aqui na nossa rua, que passou um ano sem passar uma patrola, que é uma vergonha, agora botaram umas areias dentro dos buracos, pelo amor de Deus, nem um cascalho. Então, é assim, pessoal. Aí dizer que eu não me preocupo com as pessoas é muito fácil, é uma coisa bem fácil. E vou dizer para vocês outra coisa, já que ela entrou no mérito de citar meu nome e me deu o direito de resposta agora, porque eu posso falar também, né? Eu vou dizer para vocês que na última sessão, o colega vereador Lotar falou que eu tenho todas as soluções para os problemas, que eu devia ser prefeito, né? Digo para vocês que um dia ainda gostaria de ser prefeito, porque eu ia fazer melhor que muita gente. Ia fazer melhor do que está acontecendo hoje, eu ia fazer. Porque assim, eu não estou falando coisas de boca. Eu tenho aqui, o fechamento de contas do último mandato do prefeito Ivan, tá? Para vocês saberem que sobrou 1.311.000 em caixa. 1.311.000 em caixa sobrou, disponível, recurso livre. E aí eu digo para vocês, na época, eu sei porque eu estava à frente dos projetos, e a gente pagou R$ 68,00 o metro do bloco Unistai que faz o pavimento. Com menos de 600 mil, aproximadamente 600 mil, ela teria pegado e teria feito aquele trajeto. E hoje não precisaríamos estar nessa discussão.
Se ela é a pessoa que se importa que o povo está no barro, por que ela não pegou esse dinheiro e fez a pavimentação? Onde é que ela gastou esse dinheiro? Eu gostaria de saber. Mas dinheiro para comprar um carro de mais de 100 mil, que eu acho um absurdo, para uma realidade de um município pequeno como o nosso, com pessoas carentes, com trabalhadores, comprar um carro de luxo para quê? Se eu fosse prefeito, eu não compraria um carro de luxo, eu ia comprar um carro que desse para andar, um carro bom, um carro novo, e que desse para trabalhar. Mas não, né? Em vez de fazer o pavimento, simplesmente compramos um carro de luxo. Essa é a prefeita que se preocupa com o povo, né? Bah. Então, tem mais uma coisa, assim, porque, na verdade, se nós formos analisar, nada melhorou no município. Tem um plano de trabalho aqui para mostrar para vocês o que melhorou. Me digam dessas ações aqui, o que melhorou. A saúde, unificaram o SF e o pronto atendimento, diminuíram. Quantas vezes faltou médico? Na São José faltou durante um bom tempo, né? E aí? Mas é a pessoa que se preocupa com o povo. Infelizmente é isso, né? As pessoas continuam no barro. E vou dizer outra coisa. Já que entramos no mérito, vou dizer mais uma coisa. É tão preocupada com o povo que nós passamos sem... Eu tenho uma filha de 3 anos e meio. Nós passamos, durante um bom tempo, sem especialidades. Sem um ginecologista para nossas mulheres, sem um pediatra para nossas crianças. Né? Passamos sem isso. Passamos sem isso. O dinheiro ficou em caixa. E agora querem deixar uma dívida para o próximo prefeito, novamente ficar encalacrado, não poder fazer nada. Então, façam-me um favor, não venham me falar bobagem. Não venham falar bobagem. Porque eu tenho aqui no plano de governo tudo que foi feito. Inclusive, aqui, ó, construção de um prédio da prefeitura no centro da cidade para economizar com aluguel. Quer dizer que agora mudou de ideia, não quer mais economizar aluguel. Ela está poupando porque saíram não sei de onde e coisa e tal. Ah, tá bem. Então, assim, a minha ideia é furada. Tá bom, uma ideia furada, né? E eu que não continuo me preocupando com o povo. Então, eu digo para vocês, tem muita coisa a avaliar, pessoal. Vocês têm que avaliar bem o que as pessoas fazem, muita politicagem, tem muita coisa errada. E eu acho assim, a gente tem que sempre avaliar muito bem o que falam, porque botar no jornal certas coisas é muito fácil, e agora vamos dizer que o culpado foi eu, ou que foi os colegas vereadores que também não são favoráveis a isso. A gente não é contra qualquer recurso para o município. A gente só não pode votar as coisas erradas aqui. E se nós temos um parecer do IGAN dizendo que é incorreto, nós não podemos aprovar, porque alguém quer, porque alguém disse. Não é dessa forma que funciona a coisa. É muito fácil agora empurrar para os outros. Isso aí é a coisa mais simples do mundo, né? E vou dizer mais para vocês. Se a gente começar a falar, e eu não vou me estender muito, porque vai ficar chato, mas eu vou dizer para vocês, se a gente começar a citar tudo o que aconteceu nesses 4 anos, me deixou triste. Muito triste. Muito triste. Porque vocês vejam, os nossos funcionários estão 4 anos... ganhando a inflação, a reposição da inflação, não temos um aumento real. Enquanto que se deu um vale-refeição para os secretários e para o jurídico, que hoje é R$ 390, e não se teve R$1 para dar para os funcionários que trabalham de sol a sol. Essa aí é a nossa prefeita que se preocupa com o povo do barro. Essa é a prefeita. Essa aí está de parabéns. Então é isso, pessoal. Que eu vim dizer aqui para vocês é isso, para vocês entenderem o que está acontecendo, a realidade, porque botar num jornal e falar na rádio é muito fácil, sem ninguém poder se defender, sem ninguém poder rebater, né, o que acontece de verdade, né? E vocês pensem bem, porque, olha, nosso município deu para trás. Eu fiquei muito triste, tem muita coisa acontecendo de errado, e eu acho que a gente podia ter feito muito melhor, inclusive essa administração podia ter feito melhor. Então, hoje eu digo para vocês, novamente está acontecendo o que aconteceu todos os anos. É não deixar recurso e deixar dívida para ver se o outro prefeito não consegue fazer nada. Então, o povo tem que se atentar a isso. E se ela quisesse ter feito a pavimentação, ela tinha dinheiro para fazer. Ficou dinheiro em caixa, ela podia ter feito a pavimentação, comprado o carro de luxo dela, e ia sobrar dinheiro para muita coisa. Tá bem, pessoal?
Um muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Marlon. Pedir licença a todos para tirar a minha máscara. Como todos sabem, sempre tiro em respeito à minha irmã, que tem deficiência auditiva e precisa ler meus lábios. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao grande público que nos assiste aqui nesta casa, as pessoas que nos assistem na live pelo Facebook e na live em minha página pessoal, meu boa noite. O que me traz à tribuna, senhor presidente, essa noite, são vários assuntos, mas um assunto que me incomodou muito, e acredito que incomodou muita gente, foi o termo manobra política. Esse é um termo chulo, de tentar jogar a população contra os vereadores, e os vereadores contra a população. Eu vou citar várias coisas que, na minha opinião, senhor presidente, são manobras políticas. Como, por exemplo, em 2017, como vocês, vereadores da situação, não tiveram coragem de vir enfrentar o povo nesta casa para uma audiência pública. Todos vocês, com exceção da vereadora Arlete, então, no PMDB, presidente dessa casa, honrou seus votos e aqui se estava presente. Quando tu não quer ouvir o povo, senhor presidente, quando tu foge do povo, isso é manobra política. Porque tu só vai na casa do povo para pedir o voto do povo. Em 2017, fui a Brasília, eu e o Eduardo, assessor legislativo, e quando estava começando a audiência pública, tinha um Facebook com minhas fotos, que na época eu disse que fiz, sim, porque depois das 17 horas eu posso fazer o que eu quiser. Cumpri todos os meus compromissos na capital federal e fui conhecer a capital. Disseram nesse Facebook que eu tinha levado um assessor particular para tirar fotos minhas. Isso é manobra política, porque nós não podemos ir a Brasília porque eles querem colocar uma viseira, um tampão em nossos olhos, porque a gente não pode buscar conhecimento. É só eles que acham que podem buscar conhecimento. Manobra política, senhor presidente, é esse exagero aqui que vocês usaram para pedir voto nas casas. E dentre tantas, eu citei alguns. Trazer empresas no plural. Cite-me mais de uma empresa ou uma empresa que veio para o município. Não? Construção de poços artesianos. Também no plural. Essa estiagem que teve aí, tinha gente na colônia passando sede. Pedro Mutuca, vice-prefeito, é testemunho o quanto carregou água para aquelas pessoas tão necessitadas. Construir o prédio da prefeitura. Bom, o vereador Wendel já falou. Abertura da Avenida Arthur Lange, ainda em 2017. Manobra política. Porque quantos de nós aqui acreditamos nessas manobras políticas? Quantos de nós votamos porque viriam empresas? E tudo que a gente queria no nosso município era empregos. Pedrinho, que foi candidato a vereador na época, não prometeu empresas. Deveria ter prometido. Retornar com o ensino superior, construir um ginásio de esportes.
entre outras inúmeras promessas. Para mim, isso é manobra política. Tu enganar um povo tão sofrido e tão carente que nem é o de Turuçu. Sem contar que prometeu calçar todas as ruas da cidade. Nem que para isso custe um financiamento para pagar em 8 anos. Alguns colegas falam que nós, que já anunciamos nosso voto, eu sou contra e não mudo e não tenho medo, não quiser votar em mim, não vota. Eu não estou aqui para agradar A ou B, estou aqui para pensar no futuro. Alguns colegas falaram que nós, que estamos votando contra, é porque nós temos pedra na frente da nossa casa. Mas os mesmos que falaram isso esqueceram que votaram a favor da Corsã e 3 deles moram no interior e nunca vão ter o desprazer de pagar uma água da Corsã. Mas vocês aqui, que são da cidade, terão, e em breve. Isso é pensar no povo. Votar a favor de uma Corsã. Quanto ao projeto, o que nos intriga muito é um artigo 4º, né? Esta casa tem uma orientação técnica. Paga mensalmente, eu não tenho valor exato, pouco mais de R$2.000 para ter orientação técnica. E se manda os projetos para o IGAN dar os pareceres. Pois bem, todos os projetos, inclusive os meus, que eu sou autor de 3 ou 4 projetos, foram para o IGAN. E só entraram para plenário se o IGAN desse o parecer favorável. Pois bem, o IGAN deu um parecer desfavorável para esse projeto e o nosso assessor jurídico, o Fabiano, fez um projeto, um parecer indo ao contrário do IGAN. O que fosse pertinente ao município, o que nunca aconteceu antes, sempre era do IGAN. Mas para esse projeto, o dele valia. Pois bem, ele é o doutor, né, eu não posso discutir com ele a respeito de leis, mandei o projeto, mandei o parecer do doutor Fabiano para o IGAN. E fiz a pergunta, pedi para o IGAN confrontar. O IGAN disse no final assim, ó, registra-se, porque o doutor Fabiano citou que várias cidades já fizeram o mesmo projeto, né? Mas ele não citou que muitas cidades já fizeram em 2017, quando o prefeito chegou com vontade de trabalhar. Ele não citou que os prefeitos fizeram no último semestre de seu mandato. Mas, enfim, o IGAN nos deu o parecer seguinte. Registra-se que o fato da Constituição oferecer o modelo e outros municípios terem utilizado a mesma minuta, não significa que esse se encontra adequado. Deste modo, conclui-se que, pela manutenção da orientação expressa à resposta 25.703, que o IGAN pediu para suprimir o artigo 4º, que o doutor Fabiano fez outro em cima e que eu mandei para o IGAN, sugerindo-se a supressão do artigo 4º. O IGAN nos diz que o projeto pode ser votado, mas sugerindo a supressão deste artigo. Nós não somos contra o projeto, nós somos contra a forma com que ele está sendo feito. Pois bem, agora vocês vão presenciar, eu acredito que infelizmente, uma discussão, porque os líderes de bancada, vereador Wendel e vereador Alexandre, fizeram uma emenda substitutiva, que é um projeto para substituir o outro projeto. E a gente já sabe pelos bastidores que querem votar essa emenda. Eu queria pedir a presença do nosso assessor legislativo, Eduardo, que trabalha nessa casa há N anos, para dizer quando é que foi que isso aconteceu, que uma emenda substitutiva, ela é uma lei para substituir a lei, tá? Então agora, pessoal, eu fico até com vergonha, porque o rumo que tomou essa sessão na semana passada foi feio. Isto é articulação política. Isto é manobra política. E só para concluir, isso eu vou falar sempre,
Desde que se instituiu o Vale Refeição para secretários, que ganham aproximadamente R$5.000 e assessor jurídico, até dezembro desse ano, a Prefeitura vai desembolsar dos cofres públicos R$46.800. Façam isso aí divididos por 65, 70, que é o metro da pedrinha lá, e vocês vão ver quantos metros de calçamento daria para fazer. Mas nós, vereadores, não estamos pensando no povo. Então tem que refletir. Tem que refletir, tá? Não é a hora. A crise que o país vive, entendeu? Vocês já foram premiados com a Corsã. Serão premiados agora com o financiamento para pagar em 8 anos. Uma boa noite a todos e um bom final de segunda-feira. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna, e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura do projeto de emenda ao projeto de lei da mensagem número 19/2020, oriundo do Executivo. Emenda supressiva ao projeto de lei de mensagem 19 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Emenda supressiva ao projeto de lei de mensagem número 19 de 2020, de autoria do Poder Executivo. Fica suprimido o artigo 4º do projeto de lei da mensagem 19 de 2020, de autoria do Poder Executivo, com o seguinte teor. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada. Sala das Sessões, 19 de junho de 2020. Wendel Carpes, vereador, e Alexandre Borchat, vereador. Justificativa. Os líderes da bancada do PDT e PP, cumpridas as formalidades legais e regimentais, vêm propor a seguinte emenda de redação ao projeto de lei 19 de 2020, suprimindo o artigo 4º, por entender que a orientação do IGAM, Instituto que foi contratado por esta Casa de Leis para dar orientações técnicas aos projetos e dúvidas que surgem durante o processo legislativo. E por esse intuito de renomada história de assessoria e por ter mais experiência e ter grande número de colaboradores treinados para atender às demandas legislativas, orientou que a abertura de crédito adicional deve ser realizada somente através de lei específica, o que neste artigo do projeto fere ao princípio da exclusividade orçamentária, expondo na Constituição Federal, assim como ao inciso 1 do artigo 7º e o artigo 46, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, bem como o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, que muito bem foi exposto no parecer do IGAM. Embasados no parecer do IGAM, e conforme as indicações anteriormente indicadas, vimos encaminhar esta emenda para que o projeto de lei em análise possa seguir de forma correta e dentro da lei, e respeitando a Constituição Federal. Sala das Sessões, 19 de junho de 2020, Wendel Carpes, vereador, e Alexandre Borchat, vereador. Senhor presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui, em especial o pessoal que está em casa nos assistindo também. Eu, como relator da Comissão de Constituição e Justiça, quero dizer que esse projeto já está há mais de um mês já foi aprovado por as duas comissões, né, por unanimidade. Então, eu não vejo por que fazer mais alguma coisa com esse projeto. Então, eu sugiro para o presidente que coloque em votação nominal esse projeto. Presidente, presidente, vai ser a primeira vez na vida, e aí nós vamos discutir isso judicialmente, porque, na verdade, assim, ó, o que ocorre? Tem que retornar para as comissões. Mesmo sendo aprovado, se o IGAM deu um parecer que o colega Marlon pediu, fez um pedido, encaminhou, e houve outro parecer que esse está incorreto, como pode nós não retornarmos eles para as comissões? Me explica isso. Se vocês querem votar, é problema de vocês.
Mas aí a gente vai se retirar e vamos ver os nossos direitos, o que é possível. Só para colocar, presidente, não tem como colocar em votação. Algum dia nesta casa entrou um projeto do Executivo que entrou para votação? Quando vem algum projeto de lá, nesta casa, entrou para votação? Antes da leitura, nunca. Então, não tem. Tem que encaminhar para as comissões. Eu quero colocar aqui, ó, sessão única das emendas, subemendas e do substitutivo. Se fizerem diferente daqui, estão rasgando as nossas leis. E é isso que o assessor jurídico quer fazer. Porque só um pouquinho, senhor presidente. Posso concluir? Tá. Obrigado. Não era só para colocar, o colega vereador. Só para colocar, isso aqui não era nem para estar em discussão. Artigo para estar em 174. discussão lá nas comissões, lá, não no plenário. Artigo 174. Emenda é a proposição acessória que visa modificar a principal. Parágrafo 1º. A emenda global é denominada substitutivo. Segundo, a modificação proposta à emenda é denominada subemenda e obedecerá às normas aplicadas à emenda. 175, artigo 175. Não será permitida emenda que não seja rigorosamente permitida ao projeto, o que é. Parágrafo único. Cabe recurso ao plenário da decisão do presidente, que indefere o recebimento. Eu vou ler para o senhor. O senhor pode indeferir o recebimento. Porém, tem regras, não é simplesmente dizer que não quer. Tá? Outra coisa que deveria ser feita e não se fez nunca nessa casa, eu vou ler depois, senhor presidente, que é a competência da mesa diretora. Organizar o expediente, a ordem do dia e a discussão da pauta das sessões plenárias. Se vocês tivessem seguido o artigo 37, que diz os membros da mesa reunir-se-ão pelo menos quinzenalmente, a fim de deliberar por maioria. Nós fazíamos isso, vereador Alex, no primeiro ano de mandato, mas eles não fazem. A mesa diretora não faz, porque chega só para a sessão. O presidente diz assim, ó, o senhor tem direito não aceitar substitutivo ou emenda que não seja pertinente à proposição inicial. O que é? Outra coisa, o senhor deve prestar as informações que forem solicitadas por qualquer vereador sobre matéria, tramitação na casa ou de assuntos internos da Câmara. E eu não terminei ainda. Senhor presidente, ainda sobre o senhor, o presidente da Câmara devolverá o autor à proposição, no caso colocando em votação, quando, em se tratando de substitutivo ou emenda, não guardem direta relação com a proposição a que se refere. Ele se refere, desprovidas dos requisitos previstos no presente regimento interno. Estamos no regimento interno, acabei de ler. Parágrafo 1º. As razões da devolução do autor de qualquer proposição, nos termos do presente artigo, deverão ser devidamente fundamentadas pelo presidente por escrito. O senhor pode nos devolver, mas a gente quer agora por escrito por que o senhor não está aceitando. Não se conformando o autor da proposição com a decisão de devolução, poderá recorrer a ato ao plenário, na forma prevista no presente regimento interno. Então não tem por que não aceitar. Se fizerem isso, não precisa mais ter vereador nessa casa. Não precisa mais. Presidente, eu gostaria de cumprimentar aos meus colegas, ao presidente, também aos que nos assistem ao vivo e também pela Facebook. Eu gostaria de... fiquei muito admirada agora com o que o Marlon fez. Ele teve que pegar as leis na mão e dizer para o nosso jurídico. Nós temos o direito de ter o direito de ter o jurídico ao nosso lado. E parece que isso não está acontecendo. Eu estou ficando admirada de saber que nós temos só uma coisa a discutir aqui. O quê? É a lei. O que está escrito, senhor? Não tem condições de responder e nem pode. O presidente tem que decidir. Se ele decidir não, ele vai nos dar por escrito e assinado antes do não. E aí nós vamos no Ministério Público, porque eu já falei para ele, o ano que vem não vai ser o Fabiano que vai defender ele. Ele está rasgando o regimento interno, está detonando o regimento interno, não obedecendo às leis dessa casa. Isso é inadmissível. Inadmissível. Desculpe, eu quero continuar. Mais alguém? Não, eu quero continuar. Eu não terminei ainda de dizer que eu lamento, porque eu acho que da primeiro ano eu passei muita dificuldade, mas a lei era cumprida. E eu não estou entendendo por que agora a gente não tem que seguir as leis. Eu estou
colocando ao senhor presidente, que eu tenho muita admiração de sua pessoa, eu acho que a maioria que tem, e eu espero que tu não perca isso por umas bobagens, porque isso é quase uma bobagem. É uma bobagem, porque se está escrito, está escrito. E se a gente quisesse ter mudado isso, e que muitas vezes a gente, no primeiro ano eu falei, vamos mudar, tem muita coisa que a gente poderia melhorar, não foi feito, agora, se eu tiver que me retirar, porque não é para entrar na votação, se não for para as comissões, eu farei isso, porque eu ficarei do lado da lei. Obrigada. Bom, é assim, dona Arlete, o que acontece? Nós temos aí um prazo de 30 dias, né? Não, interrompe o prazo, presidente, o senhor sabe. Para o projeto andar. Vocês já tiveram pedido de vista, pedido de informação? Não, eu não faço parte das comissões, senhor presidente. Eu tenho direito, como líder de bancada, eu tenho direito. Exatamente. Chama o assessor da Câmara aqui, ele vai nos informar melhor. Não. O senhor nunca deu palpite, agora vai querer dar palpite? Olha aqui, ó. Trabalha só por uma equipe de vereadores. O que diz o artigo 137? Até o encerramento da fase de discussão, qualquer vereador poderá, justificando, requer o adiamento da mesma por uma sessão ordinária, mediante aprovação do plenário. Então vamos botar em... Não. Não vai botar em votação. A emenda não vai para votação. Não vai, o senhor está rasgando. Isso passa por cima. Não. Ele é o presidente, mas ele não está acima da lei, vereador. Nós estamos falando presidente. Não, Ele não está acima da lei. E o meu direito, vereador? E o meu direito? Regimento é para ser cumprido. O regimento tem que ser cumprido. Vocês tiveram. Então, Vocês aprovaram não nas pode sim, comissões. cara. Vocês todos aprovaram nas comissões. Por que isso agora? Por que vocês não fizeram isso nas comissões? É nosso direito. Tudo bem. É nosso direito. É nosso direito. O presidente Se tu não entende de lei, tu não lê o regimento parlamentar, O otário. presidente que decide. Tu quer que eu te vai colocar empreste, votação ou não? tu quer que eu te empreste o regimento para tu estudar em casa? Eu te empresto. Aí pode ser que tu entenda um pouco melhor. Colega, eu não vou entrar em discussão contigo. Eu me lembro da semana passada que a gente... Então, Não, mas então não discute o que tu não entende, cara. Nós temos um O projeto... dia que tu entendeu Nós alguma temos coisa, um tu projeto há fala. mais de um mês aqui. Ou a gente vota... Tentando justificar o que não é Ou a gente justificável. vota ele... Sim ou não. Vocês podem votar contra. Deixa eu passar esse artigo 44 aqui. da Lei Orgânica do Senhor município. presidente, a emenda ela tem que ir para as comissões. Só um pouquinho. Não. Bota a ordem mesmo. a Bota lei- na ordem. Artigo 44 da Lei Orgânica do município de Turuçu prevê que a duração da discussão de um projeto de lei deva durar 30 dias na Câmara de Vereadores. O senhor pode procurar onde tem que interrompe o prazo. Não é por nada. Por óbvio, o prazo previsto em lei é para que o projeto não fique instantaneamente na Câmara de Vereadores, trancando sua função. Tanto é verdade que o artigo 45 da mesma lei prevê que, decorrido 30 dias de seu recebimento, serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer. Da mesma forma, o regimento interno desta Casa prevê, seu artigo 16, que compete ao vereador cooperar com a mesa para a ordem e eficiência dos trabalhos. E da mesma sorte diz que o presidente compete manter a ordem dos trabalhos, interpretar e fazer cumprir a lei. E esse regimento interno, dentro de outras atribuições, pode ter transcorrido mais de 30 dias, tendo sido colhido os pareceres das comissões que foram aprovados por unanimidade no dia 8 desse mês, conforme a ata 23/2020, não tendo sido até a presente data decorrido todos os prazos legislativos dentro das comissões ou mesmo no momento da prestação dos pareceres, não tendo havido nenhuma manifestação em contrários dos vereadores que somente agora, no momento da votação, apresentam projeto que visa modificar o projeto, não cabendo adiamento de votação em fase de redação final. Mas, como o plenário é soberano, coloca em votação do plenário nominal o pedido dos vereadores. Não. O senhor não pode botar em votação o pedido de emenda. O senhor não pode, senhor presidente. 30 dias é se não tiver os pareceres das Não, o comissões. senhor não pode botar em votação.
Chama o Eduardo ali, o assessor ali, chama ali. O assessor legislativo, o assessor jurídico não pode falar na sessão. Claro que não. Pede 5 minutos e aí ele pode falar com todos os vereadores. Que ele... O senhor sabe disso, né? Obrigado. Pelo amor de Deus. Não. A questão não é de regimento, a questão é passados 30 dias, passados os prazos regimentais, ele tem que andar o projeto. O momento é inadequado, eles já votaram, já aprovaram por unanimidade. Eles não leram, então, aquilo que... Pelo amor de Deus. Do adiamento da votação, só diz aqui, ó, do adiamento da votação, não cabe adiamento da votação de veto, proposição em regime de urgência, redação final, salvo quando verificado erro formal ou substancial. Não diz que uma emenda substitutiva não adia a votação. Não diz. Se o senhor vai pedir 5 minutos, senão o advogado não pode estar falando. É hora dos vereadores falarem, não vamos dar 5 minutos de espaço, então. Agora chama o Eduardo para nós, por favor, ali. Não, vamos aqui. Isso aí. Todo mundo... Mas todo mundo... Mais uma vez, Não é? É o segmento do regimento, é isso que está em discussão. quando for a hora da votação. Já aconteceu isso uma vez aqui? O que seria do teu ponto de vista? Está no regimento, entendeu, Fabiano? Nunca aconteceu.
tem vencer. É só pelo certo. Só. Vamos começar, pessoal? Encaminho o projeto de emenda às comissões permanentes para os devidos pareceres. Aliás, reabrindo a sessão novamente, então, encaminho o projeto de emenda às comissões permanentes para os devidos pareceres. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, desculpem esse papelão, mas é justamente para que se faça a lei. Se nós estivéssemos errado, não ia para as comissões. Não tinha ido. Porque a gente aguentou firme, porque a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Obrigado. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 29 de junho de 2020, às 17 horas e 30 minutos. Vou descontar. Isso é ter poder. Vocês agora vão ter que se organizar para quando vocês vão fazer as comissões essa semana. Seria a partir